Oi, tudo bem com vocês? Vocês sabem qual a diferença entre autonomia, anomia e heteronomia? Como balancear o dia a dia com as crianças? Vamos ver um pouquinho? Na educação, principalmente na educação infantil, a gente fala muito sobre a autonomia da criança. Tô aqui com a minha colinha. A gente vai falar então, segundo Piaget, acho que vocês já ouviram falar desse moço aí, que é um pensador da educação. Ele diz que a criança passa por uma fase pré-moral caracterizada pela anomia. Então, anomia, primeiro nome estranho. Segundo o dicionário, anomia quer dizer ausência de lei ou de regra, desvio das leis naturais, anarquia e desorganização, voltando lá no Piaget, coincidindo com o egocentrismo infantil e que vai até aproximadamente 4 a 5 anos, ou seja, quase toda a educação infantil, ou seja, a principal fase da criança, onde se constitui a moral. A moral seria as coisas certas e erradas da vida, né? Então, a anomia é a primeira fase da criança, que seria a ausência de lei e de regra, que, como diz no dicionário. Então, a anomia é aquela criança com aquele ego que acha que tudo é dela, que é normal. Tudo é dela, ela não quer dividir brinquedo e ela morde o amigo. Porque ela não aceita regras. As regras são dela. O mundo é ela. O mundo é o corpo dela. Então, é normal. A coisa mais normal do mundo é a criança brigar e bater o pezinho e falar que ela não quer fazer ou que ela não quer dividir o brinquedo, tá? Então, gradualmente, né, continuando aqui com Piaget, a criança vai entrando na fase da moral heterônoma. Nossa, outro palavrão. Vamos lá. Heteronomia, segundo o dicionário, é a sujeição de uma lei exterior ou à vontade de outrem, a ausência de autonomia. Então, assim, ela está entrando na moral heterônoma, que seria quando o professor dá uma proposta ou o adulto diz, não, isso é errado. Está ensinando a moral para essa criança. Então, ele tá com as leis exteriores, que não faz parte da criança. Então, ele está ensinando algumas leis e algumas coisas sobre moral para essa criança. Então, vamos lá. Ela vai para a parte da heteronomia, que seriam as coisas que os adultos vão ensinando àquelas crianças e vai transmitindo assim a moral. Como dizem aí, a moral e os bons costumes. Então, a criança vai aprendendo as coisas da vida. Só que até aí não existiu a autonomia. Voltando ao Piaget, depois que ela entra nessa fase de moral heterônoma, que seria as leis e as regras do mundo que os adultos e os professores vão passando para essa criança, ela vai caminhando gradualmente para a fase autônoma. Aí chegou a autonomia, olha só. E a autonomia, então, segundo o dicionário, é a capacidade de governar-se pelos próprios meios, direito de um indivíduo tomar decisões livremente, independência moral e intelectual. Quando dizemos que a criança tem que ser a protagonista desse aprendizado, né, como diz na BNCC, ela precisa dessa autonomia na pesquisa. Nossa, pesquisa? Mas como assim? Sim, simplesmente ela está pesquisando a partir do momento que ela está brincando. Como que ela pesquisa então? Vamos lá. Ela está aprendendo sobre várias coisas, quando ela está simplesmente empilhando blocos. Ela tá lá empilhando bloquinho, ela tá vendo dimensão, tamanho, proporção, matemática, milhões de
de coisas está passando pela cabecinha dela. E ela tá ali, ó, só criando a pesquisa. Para um dia ela aprender os números e ela entender que a proporção e tamanho e quantidade, e ela já vai aprendendo ali a partir do momento que ela empilha blocos. Por isso é legal deixar as crianças brincarem sozinhas. Eu digo sozinhas no sentido de autônomas. Não simplesmente dizer, agora empilhem os blocos. Não necessariamente. Talvez ela não empilhe, talvez ela vai fazer uma categorização. Fazer uma fileira de blocos vermelhos, uma fileira de blocos laranjas, uma fileira de blocos amarelos. Ela sabe quais são as cores? Às vezes não. Às vezes ela não sabe o nome das cores. Mas você não precisa dizer. Porque no cotidiano ela vai entender que aquela cor é laranja. Que eu falo, pega ali o bloco laranja pra mim. Aí ela vai olhar pra mim, vai olhar pro bloco. Qual é o laranja? E ela vai tentar pensar e pesquisar qual é. Entende? Por isso é muito legal quando a gente deixa a proposta criada, mas não diz exatamente o que a criança vai fazer. Se o professor não deixa aquela criança produzir um conteúdo, ou uma brincadeira, ou alguma coisa que ela mesma tenha autonomia para fazer aquilo, ela não vai ter autonomia. Aí a gente fica assim, meu filho não sabe fazer nada sozinho. Você já se perguntou se você deixou ele fazer sozinho? A autonomia, ela só é conseguida, né? Nesse trâmite de desenvolvimento, né, da criança, se você deixar isso. Como que eu não vou dizer para a criança o que ela tem que fazer? Simples, não diga nada, deixe ela saber o que ela vai fazer. Não se frustre, talvez ela vá por outros meios. E isso que é o especial da educação infantil. E de casa também os papais e mamães e adultos que estão com a criança. A partir do momento que a gente deixa a criança brincar, ela cria ali a sua autonomia. Na própria brincadeira, sem interferência do adulto. Podemos aí dizer, então, que a criança está criando autonomia. A partir do momento que a gente deixa livre ela para pensar do jeito dela. Vai lá pra creche, você vai brincar. Não banalize isso. Isso é maravilhoso. É a melhor parte da infância, é quando a criança produz uma boa brincadeira. Uma brincadeira que tem começo, meio e fim. Uma brincadeira que ela possa transmitir aquilo que ela sabe e assim criar mais vínculos sobre moral e sobre a vida. E é isso. Pra gente criar uma autonomia, a gente precisa deixar as crianças brincarem para poder produzir um conteúdo ótimo na vida. Um beijo. Deixem nos comentários alguma outra proposta de vídeo, alguma dúvida que vocês ficaram por aí e nós vamos conversando. Até mais!